Hoje vamos falar sobre as coisas que nos mantêm pobres em Portugal. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal Renda Maior a crescer, que vão partilhando os vídeos, que vão deixando ficar os gostos e os comentários. Muito obrigada desde já, esse gesto significa muito para mim. Hoje vamos falar aqui então de atitudes que acontecem em Portugal com a maioria das pessoas e que continua a deixar-nos pobres. E a verdade é que podemos não enriquecer com elas, mas elas, grão a grão ou tostão a tostão, vão acabando por nos deixar cada vez numa situação financeira mais difícil. Decidi assim compilar numa lista em que vamos falar aqui de algumas atitudes, de algumas coisas que vão então comendo o nosso rendimento de uma forma que nós muitas vezes nem damos conta e que são atitudes que muitas vezes temos na sociedade. Começando primeiro então por todas aquelas pessoas que não fazem um orçamento familiar, que não sabem por onde vai o seu dinheiro, simplesmente controlam o rendimento, o salário, através do extrato do multibanco ou então acedendo à app. No final das contas, quando acaba o mês, muitas vezes até nem acaba, já não têm dinheiro. Porquê? Porque não sabem por onde está a ir o dinheiro. E isso é muito importante para começar a ter as rédeas da situação financeira de cada um. Em segundo lugar, temos então atitudes que nos levam simplesmente a fazer os mínimos. Quantos de nós já chegamos a casa cansados e aquilo que queremos é só ver Netflix ou aquela série que gostamos tanto? A verdade é que se nós trabalhamos 8 ou 9 horas para outras pessoas, para ajudar a enriquecer outras pessoas, por que não fazer um esforço para trabalhar 1 ou 2 horas por dia também para nós? Isto significa estudar, ler, obter conhecimento ou trabalhar noutro tipo de atividade que nos vai dar aqui um impulso que nós precisamos na nossa vida. Em terceiro lugar, quantos de vocês estão de facto estagnados na vossa carreira profissional? Existem muitas pessoas que há 5 anos estão exatamente no mesmo cargo, a receber exatamente o mesmo salário. E a verdade é que isso não é ambição para ninguém. Nós devemos sempre, quando ao fim de 1, 2 anos, nós estamos naquele posto e queremos subir, fazer tudo aquilo que nós podemos para poder então subir de carreira, ou então se estamos estagnados e aquele emprego não nos dá para mais, temos que pensar em mudar. Ter então a formação necessária, por exemplo, ou simplesmente procurar no mercado outro trabalho que nos dê mais desafios e, obviamente, mais rendimento. Para achar que a reforma da Segurança Social vai servir para a nossa velhice. A verdade é que estamos bastante enganados em relação a isso, não só porque já existem imensos velhotes em Portugal que estão neste momento a passar dificuldades porque têm reformas miseráveis e aquelas pessoas que foram exceção, como antigos professores ou antigos trabalhadores do Estado, hoje em dia já não vão ter uma reforma tão grande como têm estas pessoas, tendo em conta o tipo de salários que neste momento recebem. E por isso estamos todos no mesmo barco, temos todos que pensar em fazer os nossos investimentos e fazê-los de forma consciente e não contar com a Segurança Social. Aproveito também para deixar aqui o link na descrição da corretora que eu invisto, corretora onde eu tenho o meu portfólio pessoal. Outra atitude que leva muitas pessoas a perderem dinheiro e que infelizmente é muito comum em Portugal tem a ver com a ostentação e o endividamento para comprar coisas fúteis. Muitas vezes coisas que não nos dizem nada. Com certeza que se existe um rendimento nós temos que pensar na capacidade que temos para comprar tudo aquilo que são os nossos passivos, nomeadamente os nossos carros ou aquilo que efetivamente nós queremos fazer, como por exemplo também ir de férias. A verdade é que nós vemos muitas pessoas a endividarem-se ou simplesmente a comerem uma parte grande do seu rendimento para adquirir o último topo de gama no que se trata a carros, por exemplo, ou o último modelo do telemóvel que saiu recentemente no mercado. E nós vemos então pessoas que não têm capacidade financeira para aguentar essas prestações, ou nem sequer deviam ter prestações para este tipo de artigos e acabam então por endividar-se simplesmente para ostentar. Muitas vezes existe aqui a compensação imediata, a gratificação imediata, mas isso normalmente a longo prazo só nos faz perder dinheiro. Outro hábito que é péssimo em Portugal e que tem a ver com o conhecimento financeiro ou a falta dele tem a ver então com as inúmeras fraudes que neste momento estamos a ver que acontecem nas redes sociais, pessoas que caem porque têm rentabilidades altas ou promessa de enriquecimento rápido. Isso não existe, não existem nem rentabilidades altas, nem o investimento é uma coisa que nós devemos entregar aos outros, nem devemos com certeza sequer tomar aqui qualquer iniciativa quando nos vêm abordar sobre estas questões, porque isto realmente só vai nos fazer perder dinheiro. Portanto, é preciso ter muito cuidado, ter aqui cada vez mais níveis de literacia financeira para poder evitar este tipo de fraudes que fazem com que muitas pessoas percam dinheiro a toda a hora. Outro hábito muito comum, infelizmente, em Portugal tem a ver com as raspadinhas e os jogos dos 0 milhões, porque muita gente joga a pensar que vai sair dali rico, e a verdade é que cada vez mais enterra ali mais dinheiro. Nós devemos sempre olhar para este tipo de jogos simplesmente como uma brincadeira e não como uma fonte de rendimento que provavelmente nunca vai chegar. E se pegarem nesse dinheiro e investirem de forma consistente durante os próximos 10, 15 ou 20 anos,
aí sim vão ter retorno. E tendo em conta as probabilidades já estudadas, é mais fácil vocês serem atingidos por um raio do que propriamente ganharem o Euromilhões. Por isso, é importante vocês pensarem para o longo prazo no que se trata a dispensarem dinheiro para este tipo de jogos de sorte ao azar. Outro hábito péssimo em Portugal tem a ver com as fontes de rendimento. A maior parte das pessoas apenas conta com o salário para poder viver e se acontece alguma coisa com o emprego, fica sempre numa situação muito frágil. E por isso nós devemos com certeza pensar sempre em ter mais do que uma fonte de rendimento para não estarmos à mercê daquele emprego. E por isso, ter aqui mais do que uma fonte de rendimento é algo extremamente obrigatório e tem que ser uma atitude generalizada, isto é, todas as pessoas devem sempre pensar em não depender só do salário que têm. Com isso, temos também aqui outra atitude que devemos falar, tem a ver então com a falta da reserva financeira. Quantas pessoas neste momento não têm uma reserva financeira e quando as eventualidades da vida acontecem, normalmente têm que socorrer a familiares, a amigos ou até mesmo a créditos pessoais. E por isso é muito importante terem uma reserva financeira para se protegerem das eventualidades, porque efetivamente elas acontecem. Outra péssima atitude que nós temos também no nosso país tem a ver então com a comparação que as pessoas fazem entre si. Não significa especificamente que tenha que ser para ostentação, mas pode ser um motivo de desmotivar aquilo que as pessoas estão a fazer para poderem alcançar mais resultados financeiros. Por isso, compararem-se com outras pessoas que não têm os mesmos rendimentos, não têm o mesmo tipo de património, que não têm nem sequer os mesmos objetivos, não faz sentido. Isto é outro tipo de atitude que nós temos que abdicar e temos que deixar de fazer para podermos ter sucesso financeiro. Por fim, claro, com certeza podemos também aqui cortar naquilo que fazemos em termos de gastos supérfluos, nomeadamente, por exemplo, com compras no supermercado ou com refeições, se houver a preparação das mesmas. Claro que isto não nos vai enriquecer, mas pelo menos acaba por ser uma maneira de nós conseguirmos poupar e nos momentos em que correm, com certeza poupar é uma boa solução. Aproveito para questionar qual seria o tipo de atitude ou coisa que vocês acrescentariam nesta lista que nos torna a nós, portugueses, mais pobres. Gostaria também de saber qual é a vossa opinião aqui em baixo nos comentários. Da minha parte, se vocês gostaram deste vídeo e acharam valor ao mesmo, eu vou pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto para ajudar aqui o projeto. Quanto a mim, vejo-vos no próximo vídeo.